Oi, oi. Estamos aí. Vamos começar mais uma live hoje. Ajustando aqui. Últimos ajustes. Ó, a doutora Camila, geriatra, chegando aí. Não vou dar spoiler, não sei se eu dou spoiler, Camila, ou não. Doutora Renata já entrou também. Então, o pessoal tá chegando. Deixa eu já colocar a Renata aqui junto comigo. Olá, boa noite, Renata. Boa noite, tudo bem, Edberg? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Ah, prazer estar falando com você, viu? Obrigada. Sua primeira live também, né? É a primeira vez. Olha, a gente tá pegando um time de pioneiros aqui, mas o pessoal tá mandando bem. E eu tive uma surpresa que aí ontem eu acabei ficando sabendo que o Dr. Gabriel, psiquiatra, que ensinou um pouco pra gente ontem sobre como contornar a ansiedade, a agitação das crianças e adolescentes nesse tempo de isolamento, foi seu colega, né? Isso, manga, que a gente chama. Eu acompanhei a live, foi bem legal. Achei bem válido os assuntos que vocês abordaram ontem. Ah, que ótimo, não sabia. Coincidência, já tá com os conhecidos. O pessoal já tá entrando aí, mas então Ótimo. eu queria já começar te agradecendo mesmo, viu, por ter aceitado meu convite. Então eu queria que você soubesse que nosso espaço está sempre aberto para você, para informação. Sempre divulga, já te acompanha há um tempo, sempre divulga informação científica, baseada em evidência, baseada com muito estudo, tem uma carreira já sólida, então é sempre muito prazeroso para a gente ter pessoas como você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu acho bem válido, em meio a tantas notícias, a gente tentar fugir um pouquinho, né, dos noticiários aí, tentar abordar alguns assuntos diferentes que vai engrandecer todo mundo e acrescentar aí no cotidiano. Exatamente. Então eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, por favor, Renata, para a gente começar. Então, eu me formei em dermatologia lá em Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E depois eu fui para São Paulo, fiquei lá por um ano estudando a parte de tricologia, né, que é a especialidade que foca mais nas doenças que envolvem cabelo e couro cabeludo. E de lá eu fiquei um ano em Belo Horizonte, acompanhando o Dr. Otávio Boaventura, que é referência em transplante capilar. E aí eu concluí minha formação e agora estou atuando aí nessa área, há 2 anos em Montes Claros. Perfeito. Então, assim, foi o que você falou, a gente está passando por um momento. Na verdade, essa série de lives foi motivada justamente essa série que a gente chamou do Fique em Casa, pela quantidade, a gente está vivendo um momento totalmente novo, né? Então, assim, a gente falou na segunda com o psicólogo, com o Jesus, como contornar a nossa ansiedade. A gente falou ontem com o Gabriel, psiquiatra, como a gente contornar a ansiedade e a agitação das crianças, mas a gente sabe também que o autocuidado ele também é importante nesse período. A gente precisa também ter cuidado com o corpo, com a pele, e isso inclui os cabelos também. Então, assim, tanto mais as mulheres talvez, mas os homens têm ficado cada vez mais preocupados, né? A verdade é essa, cada vez mais preocupados com o cabelo também, que a gente brinca que cabelo molda o rosto, né? Não sei se vocês costumam falar isso lá também. No consultório a gente costuma falar, eu sempre recebo essa demanda e essa queixa no consultório. Tem uma relação íntima que a gente vai acabar falando um pouco entre nutrição, entre alimentação e saúde capilar. Então eu recebo essa demanda, essa preocupação das pacientes. Dessa saúde dos cabelos, cada dia mais frequente. Então, é tudo muito novo para a gente. Mas, assim, o que a gente pode fazer, Renata, nesse período para melhorar a saúde dos cabelos? Eu acho que o primeiro ponto a ser abordado é a gente aproveitar esse período de isolamento para poder evitar os danos, né? Na rotina do dia a dia de trabalho, muitas pessoas, principalmente as mulheres, mas os homens cada vez mais apresentam essa vaidade com os cabelos.
acabam utilizando tinturas com muita frequência, alisantes, secadores, chapinhas. E todos esses fatores agressores, a gente pode aproveitar um pouquinho da situação, que a gente está mais numa situação de isolamento, mais, né, um tempo maior em casa, e tentar evitar e deixar aí um tempo, o cabelo natural mesmo, e tentar compensar com cuidados a mais, já que a gente está tendo tempo um pouco mais disponível para isso. E dos cuidados gerais, assim, que eu acho bem importante falar, o primeiro ponto é manter um couro cabeludo saudável. Toda a nutrição e oxigenação, né, dos nossos fios provém de um bulbo, né, que é a raiz dos cabelos, e para ela estar saudável, o primeiro ponto é o couro cabeludo estar bem. Então isso começa com uma lavagem adequada, com uma frequência correta. É uma dúvida muito comum no consultório, com qual frequência que os pacientes devem higienizar os cabelos. E eu sempre falo que isso é muito pessoal, não existe uma receita de bolo. A grosso modo, o que eu sempre tento explicar é que o que define a frequência ideal com que devemos lavar é o grau de oleosidade do couro cabeludo. Então, pessoas que têm um couro cabeludo mais oleoso precisam lavar com uma frequência maior. E a rotina também do paciente. Quem se exercita diariamente, profissões que envolvam adornos no couro cabeludo, sudorese excessiva, então quem usa muito capacete, tem que andar de bicicleta, tudo isso envolve a rotina do dia a dia que acaba influenciando também num acúmulo maior de sujeira nessa região. Então, o primeiro ponto seria isso, a questão da lavagem. Procurar produtos de higiene adequada para o seu tipo de cabelo, que isso faz total diferença. E o último ponto, para quem está muito tempo em casa, é evitar dormir de cabelo molhado. Isso é uma prática muito comum, mas que a gente sabe que, além de o cabelo estar mais fragilizado quando ele está úmido, então o risco de quebra é maior, existe uma chance de proliferação de fungo e bactéria, então o paciente pode até desenvolver uma caspa ou algum tipo de dermatite em função desse hábito de dormir com os cabelos molhados. Certo. Então, o mais importante, eu estou vendo, é principalmente evitar os danos nesse período. Aproveitar esse período para evitar aqueles danos que muitas vezes são inevitáveis no nosso dia a dia, é isso? Isso. O que a gente fala para os pacientes é o seguinte, não é que as químicas, né, que eu acho que é a grande dúvida que a gente sempre recebe, as químicas como tinturas e alisantes não é que sejam proibidas. As mulheres sabem, no Brasil chega a ser mais de 60% das mulheres acima dos 30 anos, elas lançam mão de algum tipo de química todo ano. Então, o nosso objetivo é orientar quais as químicas menos agressivas que devam ser feitas e tentar manter o cabelo mais saudável possível nesses intervalos para que elas recebam esse tipo de procedimento. Então, essa é a principal orientação que eu dou. E também, sempre um parêntese que eu faço, os secadores, eles, quando feitos com uma frequência um pouco menor e mantendo uma distância de segurança do couro cabeludo de mais ou menos uns 15 centímetros, é relativamente seguro. Mas as chapinhas, muita gente não tem consciência do dano que elas provocam. Elas atingem cerca de 200 graus Celsius. E isso desnatura as proteínas que correspondem a 90% do nosso fio de cabelo. Então, as chapinhas, babyliss, seria uma situação de exceção mesmo. Então, no dia a dia, em casa, tentar manter os fios mesmo natural, eu acho que seria uma boa recomendação de como não causar dano nesse momento. Perfeito. E assim, e para quem já faz algum tipo de tratamento, que a gente sabe que agora, primeiro ponto a gente tem que ir. Agora o recomendado é não frequentar salão de beleza, não é isso? Isso, a gente pede para evitar contato, evitar sair de casa, então os cuidados devem ser feitos em casa mesmo. Eu tô Sempre quase pede passando a isso. máquina no meu cabelo, então não fica assim. Mas então é bom a gente salientar que realmente o indicado agora é não frequentar salões de beleza, para evitar mesmo o contágio e evitar o contato mais próximo, principalmente em salão que tem um contato muito próximo, né? Então é hora de dar um descanso mesmo para o cabelo, para o couro cabeludo. Mas aí quem já faz algum tipo de tratamento, Renata, capilar, ele deve interromper então o tratamento nesse período ou não? Para os pacientes que fazem tratamento médico mesmo, relacionado Sim. à nossa frequência maior, que seriam pacientes com a dermatite seborreica, que é a caspa, que exige um tratamento prolongado, pacientes com a calvície, que é a alopecia androgenética,
ou outras que estejam com quedas de cabelo temporárias, que existem N motivos, elas devem sim contactar o médico, né, inicialmente, mas os tratamentos não devem ser interrompidos nessa fase. Todo mundo sabe que todo o tratamento capilar ele é um processo um pouco mais lento. A resposta ela demora um certo tempo para ser observada. E as interrupções no tratamento podem prejudicar a nossa resposta. Então, a recomendação é manter o tratamento que foi indicado e sempre manter o contato com o médico que orientou. Perfeito. E eu vi até nas suas postagens, já vi algumas vezes de outros colegas, vocês falam muito em cronograma capilar, né? E às vezes a gente fica um pouquinho na dúvida. Explica pra gente o que é esse cronograma capilar. Então, o cronograma capilar é um termo que ficou bastante popular na internet e ele se refere a 3 passos, né? Eles dinamizaram aí 3 passos de cuidados que podem ser feitos para melhorar a nutrição dos filhos. E aí essas 3 etapas envolvem o que eles chamam de a hidratação, a nutrição e a reconstrução. A primeira etapa que eles definem seria essa etapa de hidratação, que nada mais é do que você devolver água para os fios de cabelo. Eu acho que uma dúvida muito comum, até que a gente, né, conversou um pouquinho também a respeito das receitas caseiras, nessa etapa entra muito o uso da babosa, o uso do mel como agentes que vão ter esse poder hidratante. E aí a gente indica para as pacientes que estão com cabelo opaco, cabelo muito seco, elas fazem esse tipo de procedimento. Lembrando, Lindy, que a situação ideal seria a gente avaliar o cabelo dessas pacientes primeiro e nós definirmos qual que é a real necessidade dessa paciente. De fato, qual seria o nutriente necessário naquele momento e excluir outras causas de queda. Mas explicando, né, as outras etapas desse tratamento, além da hidratação, existe a etapa da nutrição ou umectação, que é a etapa em que a gente devolve a gordura boa para o cabelo. Então aí que os óleos ficaram tão famosos, como o óleo de coco, o óleo de rícino também tem sido usado, a manteiga de karité, que também já é usada há algum tempo. Então o objetivo seria isso, cabelo com muito frizz, cabelo que está desalinhado. Com essa etapa a gente consegue devolver um certo peso para o cabelo e isso seria benéfico para alinhar os fios. Essas 2 etapas, falando assim, a grosso modo, elas podem ser feitas sim pelas pacientes em casa, tudo com uma orientação, que seria o mais correto. A terceira etapa, que é a reconstrução, é o momento em que a gente devolve massa de cabelo. O que seria isso? Quando as pacientes fazem muitos procedimentos químicos, como as tinturas e os alisantes, inevitavelmente elas perdem massa de cabelo, elas perdem proteína. E nessa terceira etapa, a gente, através de produtos geralmente à base de queratina, a gente devolve proteína para esse fio. Só que aí tem um grande problema e um grande cuidado. Essa etapa eu nunca recomendo que as pacientes façam em casa, porque a queratina, quando usada na dose correta e no momento incorreto, elas deixam o cabelo enrijecido e podem até facilitar uma quebra aumentada. Então, essa etapa eu nunca recomendo, tem muita gente, se você for entrar hoje no Google, você vai ver N receitas do que fazer, o que as pacientes já usaram nelas e elas acabam recomendando, às vezes, sem nenhum critério médico mais correto, e isso pode levar a algum tipo de prejuízo para as pacientes, com certeza. Então, vamos recapitular esse cronograma capilar que vocês falam. Então, a primeira etapa seria a hidratação, que é devolver água aos cabelos, que pode ser feita em casa, depois de uma orientação profissional, claro. Isso. A segunda etapa, que é a nutrição, que é devolver gordura boa a esses cabelos, que também pode ser feita em casa após uma orientação. E a terceira etapa é essa reconstrução, que é devolver a massa de cabelo, devolver proteína. E aí você não recomenda que seja feito em casa, é isso? Isso, não recomendo porque pode acabar dando um efeito contrário ao que o paciente espera. Perfeito. E aí, nessa etapa de hidratação e de nutrição que você falou que pode ser feita em casa, aí talvez entra, e aí o pessoal fique à vontade também para nos mandar perguntas. A grande maioria das dúvidas, que tem milhões de receitas caseiras, né? Então, assim, as receitas caseiras para hidratar, para crescer cabelo, eu acho muito engraçado, porque essa semana eu postei uma story de um chá de anis. E aí uma paciente, uma seguidora, falou assim, nossa, eu nunca fiz o chá e eu tenho anis em casa. Eu perguntei, nossa, você usa pra quê? Aí ela, não, eu uso pro cabelo, porque pra crescer é muito bom. Eu falei, nossa, realmente eu não sabia dessa informação, não. Mas essa semana eu já vou poder tirar essa dúvida também. Então, porque até onde a gente estuda
na faculdade, a dermatologia muito superficialmente, a gente aprende que o crescimento ele é determinado geneticamente, né, o crescimento do cabelo. Mas então, assim, as receitas caseiras, vamos separar, para hidratar e para acelerar o crescimento, que são as principais, eu acredito. Talvez eu esteja errado. Então, o doutor Gabriel aí, psiquiatra de ontem, nos acompanhando também. Então, assim, elas funcionam realmente? No que se trata de hidratação, existe sim um benefício de algumas substâncias naturais, como eu citei algumas. A babosa, que já é usada há bastante tempo, os óleos, manteigas. Hoje, os óleos essenciais são bastante usados, inclusive a gente tem alguns protocolos que envolvem os óleos. Então, isso seria benéfico no sentido de melhorar a hidratação dos fios. Mas no que se trata do crescimento, eu achei bem prudente o que você falou e isso eu gosto de chamar um pouquinho a atenção. O crescimento do nosso cabelo, ele é determinado geneticamente. O que significa isso? Nós já nascemos com uma velocidade de crescimento já pré-determinada. Essa velocidade de crescimento geralmente varia de 2 a 7 anos. O que seria isso? Para uma paciente que tem um ciclo de cabelo que dura 2 anos, significa que ele vai crescer, em média, 1 centímetro ao mês. E quando ele atingir ele 2 anos, aquele fio vai cair e vai entrar em uma nova fase de crescimento. Paciente que tem uma duração aí por algo de 7 anos, o cabelo cresce por todo esse período, então essas pacientes conseguem atingir um comprimento capilar maior e só então o cabelo vai entrar na fase de queda. Eu sempre dou o exemplo da Xuxa, apresentadora de televisão, que ninguém nunca viu Xuxa com cabelo muito maior do que a altura do ombro. Isso porque ela tem um ciclo capilar certamente muito curto, então quando o cabelo atinge um determinado comprimento, ele acaba caindo. Isso é o principal fator que determina essa velocidade de crescimento. Mas claro que existem medidas que a gente pode fazer e tomar no dia a dia para otimizar ao máximo esse nosso limite, que é fisiológico. Então, o primeiro ponto que eu acho bem relevante seria o que eu relatei a respeito de manter o couro cabeludo saudável e evitar os danos, porque isso certamente vai influenciar no crescimento. O segundo fator, eu acho que nós temos que ver a história prévia daquele paciente. Como é que está a saúde dele de um modo geral? Fatores como deficiência de ferro, mulheres que têm um fluxo menstrual muito aumentado, a síndrome dos ovários policísticos, são condições que vão alterar tanto a questão de uma provável anemia, uma deficiência de ferro, alterações hormonais, que sem dúvida nenhuma vão ter uma interferência na saúde do cabelo. Assim como a função tiroidiana, os remédios que aquela paciente usa no dia a dia, eles podem ter uma interferência tanto no padrão de queda de cabelo aumentada, como deixar os cabelos com a textura e o aspecto um pouco diferente. Então, por isso que é bem importante ter essa avaliação, para a gente checar o histórico médico prévio daquelas pacientes. Se for de fato necessário, a gente solicita alguns exames, né, para ver como que está esse aspecto como um todo. E aí sim a gente vai definir se precisamos iniciar alguma medicação de acordo ou não. E o terceiro fator que eu acho bem importante, que eu acho que é o que vale a pena você contribuir aí conosco, é a questão da parte alimentar. Não tem dúvida de que o padrão alimentar é totalmente relacionado à saúde dos cabelos. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um parêntese aí para você colocar algumas coisas legais a respeito de fontes legais de proteína e outros nutrientes que são importantes para o cabelo. Sim, perfeito. Como você falou, a saúde do cabelo, muitas vezes, ela acaba sendo um reflexo da saúde geral do paciente, né? E aí entra, obviamente, a nutrologia e a alimentação. Então, os pacientes, é muito comum eu receber paciente que após uma dieta sem orientação profissional, seja de um médico, seja de um nutricionista, muito restritiva, teve uma queda de cabelo expressiva. Justamente porque ele não teve, através da sua dieta, os principais nutrientes, ele não recebeu para a saúde capilar, os principais nutrientes que o cabelo precisa. Então, como você falou, a grande maioria da estrutura capilar ela é feita de proteínas, ou seja, nós precisamos de boas fontes de proteína para manter essa estrutura capilar saudável, além de outras vitaminas e minerais já comprovadas. Então, quando a gente pensa em fonte de proteína, é independente do paciente ser vegano, vegetariano ou carnívoro, a gente precisa ter sempre à mente que a dose diária de proteína do paciente ela não deve exceder 2,1, 2,2 gramas por quilo dia, pacientes saudáveis, e não ser abaixo também de 1,5 gramas por quilo dia de proteína. Então a gente deve sempre manter nesse intervalo e cada vez mais a gente tenta espaçar, ou seja, dar em doses
em doses separadas durante o dia para uma melhor absorção das proteínas. E aí tem surgido estudos cada vez mais promissores, apesar de a gente não ter ainda um nível de evidência A, da microbiota intestinal e da saúde capilar. Então, eu acho que talvez dentro desse aspecto é o que a gente tem de mais promissor e o que é mais estudado se a gente for procurar no PubMed. Então, já se usa muito, já tem uma linha de profissionais usando tanto pré-bióticos quanto probióticos para melhorar a saúde capilar. Eu recebo paciente que já usou, relata, mas a gente não tem ainda nível de evidência A. Mas a gente já tem estudos consistentes. Então, em alguns pacientes, principalmente aqueles que já têm uma densidade capilar mais baixa, já têm uma massa de cabelo mais baixa, a gente já tem feito uso experimental e tem tido uma resposta em alguns pacientes. Mas a gente tem que lembrar sempre do beta-caroteno, da vitamina A, que é presente, por exemplo, na cenoura. A gente tem que lembrar do morango, que é um antioxidante importante. Então, assim, todos os antioxidantes, eles agem de uma maneira, principalmente na saúde do couro cabeludo, porque aí a gente tende a reduzir um pouco a oleosidade da pele e do couro cabeludo de uma maneira geral. Então, a gente tem e cuidar principalmente de doenças desabsortivas. A gente tem que pensar muito naquele paciente que tem alguma doença desabsortiva, ou como eu trabalho muito com paciente pós-cirurgia bariátrica e que tem um reflexo direto na saúde capilar. Então, assim, o que a gente tem que entender é que não tem uma receita de bolo. É aquele paciente que quer comprar o polivitamínico, a vitamina de A a Z na farmácia, e, às vezes, ele está investindo um dinheiro que ele poderia estar investindo melhor, direcionando melhor para realmente o que ele precisa. A maioria dos polivitamínicos tem doses muito baixas de várias vitaminas e minerais, alguns em formas que não são absorvidas, e o paciente não vê uma melhora e acha que é porque realmente ele é um baixo respondedor. Na verdade, ele está usando medicamentos incorretamente, né? Lembrando também que o excesso de vitaminas pode induzir o eflúvio telógeno, que é a queda de cabelo aumentada. Perfeito. Então, esse é que é o grande problema da automedicação. É muito comum troca de remédios ou de dicas entre amigas, vizinhas, colegas, e talvez aquela dose que uma determinada paciente utilizou estava correto para ela, mas que para outra paciente pode ser uma dose excessiva, e o remédio, que o objetivo seria ajudar a interromper a queda, vai acabar contribuindo com a piora do quadro. Por isso que eu acho bem importante essa avaliação multidisciplinar do paciente, essa interação entre outras especialidades, principalmente na dermatologia. Nós dependemos muito da avaliação de outros colegas, principalmente da nutrologia. Eu achei interessante uma pergunta aqui, depois, pode falar, depois a gente responde. Sim. Só para concluir essa parte, um outro alimento que, como você falou dessa parte da reconstrução e da importância da queratina, um alimento que ajuda muito nesse processo é a aveia. Então, assim, lógico que dentro de um plano alimentar equilibrado, porque é muito rico em carboidratos, se usado em horários incorretos, pode levar a ganho de peso. Mas a aveia, ela oferta, talvez seja um dos alimentos que mais oferta queratina de uma maneira mais efetiva para o corpo. Então, para os pacientes, pode ficar essa dica aí também. Ah, legal, não sabia. Eu vou compartilhar aqui com meus pacientes. E aqui, ó, a Karine perguntou para você que a hidratação em casa, quando adicionada a máscara, algum óleo, qual tempo deve deixar para fazer o efeito? Aí a segunda pergunta depende muito. Não, responde essa e depois eu vou. Essa questão Graças a Deus, hoje no mercado, a gente tem uma infinidade de produtos muito bons. O objetivo aqui é mais orientar, não é citar nomes de marca nem nada, mas existem sim máscaras de boa qualidade. O que é a diferença da máscara para o condicionador, para os pacientes entenderem? A máscara são ativos muito concentrados, por isso que nós não indicamos que o paciente utilize diariamente. Ele é para uma rotina que varia muito, como eu comentei, de acordo com a necessidade do cabelo do paciente. E no dia a dia, o condicionador ele tem a função de selar a cutícula. Então, ele vai permitir que todos esses nutrientes que são entregues, né, ficam dentro do fio e permaneçam lá. Então, depende muito da tecnologia. Hoje a gente tem hidratações instantâneas que cerca de 3, 5 minutos em contato com os fios a gente já consegue uma excelente resposta. E existem outras que demoram um tempo um pouco maior. Isso depende não só dos ativos, da concentração desses produtos, né, nas máscaras, assim como o veículo, né, a apresentação, se é em creme, se é um produto mais pesado, um produto mais oleoso. Então, tem vários fatores que vão influenciar, então não dá para eu generalizar qual seria o tempo ideal de contato.
E deixa eu tirar uma dúvida, porque a gente sempre viu a mãe colocando touca térmica, né? A temperatura influencia nesses produtos? Na verdade, não. Hoje, como eu comentei, com as tecnologias mais avançadas, não é necessário. Hoje tem hidratações que você faz no próprio banho. Você higieniza o seu couro cabeludo com o shampoo adequado, permanece com a máscara. Então, os produtos que a gente tem hoje não é necessário, não tem essa necessidade de aquecer o couro cabeludo, não. Perfeito. Aí a Karine complementou a pergunta com: o minoxidil realmente funciona ou é mito para o crescimento? Depende de qual a situação em que ele está sendo indicado. Eu vou citar a grande maioria, né, que é a minha rotina, que é as pacientes com calvície. Ele está bem indicado nas pacientes calvas, né, quando excluído contraindicações ou possíveis alergias. Porque ele atua não só como um vasodilatador. O que significa isso? Ele aumenta o calibre, ele dilata os vasos sanguíneos do couro cabeludo, melhorando a oxigenação e nutrição da raiz. E isso, indiretamente, vai ter uma melhora das divisões celulares, e isso vai otimizar o crescimento do cabelo. Mas uma situação muito parecida é quando as pacientes têm uma queda de cabelo por outros motivos que não envolvam a parte hormonal. Na verdade, no começo do uso do minoxidil, tem um efeito que ele pode levar ao aumento da queda por umas 3 semanas a um mês. Então, às vezes, a paciente usa aleatoriamente o minoxidil com o objetivo de interromper a queda e elas acabam se assustando porque chegam ao consultório com uma queda piorada. Então, ele é sim um excelente remédio, sou suspeita para falar, porque ele faz parte da minha rotina, da minha prescrição, mas tem que ver se está indicado ou não, no caso que a paciente apresentar. Não dá para a gente dar uma ideia geral se todo mundo pode usar, não. Essa não é a indicação correta. Ou seja, sempre com indicação médica, o minoxidil, é isso? Com certeza. E tem muitas marcas no mercado também, né? Então, assim, é bom ter uma indicação médica até para ter uma orientação das mais confiáveis, não é isso, Renata? Isso, até porque uma queixa comum, dependendo da marca do minoxidil que o paciente utilize, alguns deles podem ter coceira ou algum tipo de irritação no couro cabeludo. E isso geralmente não é por uma alergia à substância, é por conta dos conservantes que estão presentes naquela fórmula. Então, às vezes, antes da gente desistir de todos os produtos, né, que são a base de minoxidil, a gente às vezes pode testar marcas diferentes que a adaptação do paciente é completamente diferente. Então, isso acaba ajudando, sim. A marca, na nossa área, né, acho que como todas as áreas, faz muita diferença na qualidade do produto. Sem dúvida. Você falou de alterações hormonais aí, vou aproveitar já fazer um gancho com a pergunta da querida Mary Lidori, falou que tem várias dúvidas, mas ela perguntou se a queda na menopausa ela é normal. Então, existe um limite que seria considerado normal. O que acontece? Na idade fértil, né, o período em que a mulher ainda mantém o fluxo menstrual normal, a gente mantém o nível de estrogênio e progesterona no nosso organismo. E o estrogênio ele é um hormônio bastante benéfico, ele ajuda a manter os nossos cabelos bonitos, saudáveis. Não é à toa que durante a gestação, o que é mais comum seriam as gestantes apresentarem cabelos volumosos, que têm um brilho legal, bastante saudáveis. Mas após a menopausa, com o declínio desses hormônios, principalmente do estrogênio, o cabelo começa a ficar mais opaco, mais seco e também acontece um crescimento mais lento dos fios. Em algumas situações, durante esse período de variação hormonal, as mulheres podem sim apresentar queixa de queda de cabelo. Mas isso tem um limite e tem um prazo pré-determinado. Não é uma coisa que ela tem que deixar e conviver com isso pelo resto, né, dos anos, não. Eu acho que merece ser investigado se essa queda tiver aumentada. E se excluir de outros fatores, é só por uma questão de alguns meses e isso vai ter uma resolução do quadro. É mais ou menos assim. E tem tratamento, não é isso? Tem tratamento, conseguimos tratar com certeza. Ótimo. E aqui tem uma pergunta Deixa eu ver aqui. Aí deixa eu só reforçar, nessa parte de menopausa, aí entra ainda mais importante a alimentação equilibrada, porque como já vai ter essas alterações involuntárias, a gente precisa, mais uma vez, dar um aporte proteico e de vitaminas e minerais ainda mais assertiva para o cabelo, para a saúde capilar. Então, aquelas dietas restritivas, pela alteração hormonal, a mulher já tende a um acúmulo de peso no início da menopausa, e aí ela tende a fazer dietas mais restritivas, e aí o cabelo acaba sofrendo ainda mais.
junta a alteração hormonal do período com a dieta com baixo aporte de vitaminas, minerais e proteínas, e aí o cabelo acaba sofrendo um pouco mais. E falando um pouco dessa parte hormonal, a gente tem que pensar também, eu vi ali até que tem perguntas sobre calvície também, do uso indiscriminado hoje de anabolizantes, esteroides anabolizantes. Então, assim, todos aqueles derivados da testosterona que, infelizmente, é usado sem nenhum critério e que afeta diretamente a saúde do cabelo. Eu já recebi paciente no consultório que ficou calvo após o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse imediatismo nesse resultado de um corpo legal, porque o corpo é realmente um conjunto. Então, às vezes, a pessoa não se preocupa tanto com a saúde e acaba tendo resultados até estéticos contrários ao que ele queria, né? E o uso dos esteroides, além deles poderem induzir uma queda de cabelo temporária, né, durante o uso, lembrar que o principal hormônio envolvido na calvície, na alopecia androgenética, a gente chama de DHT ou de hidrotestosterona, ele é um derivado direto da testosterona. Então eu brinco com meus pacientes que eles têm que optar entre ter músculo ou cabelo. Porque nessa situação especificamente, claro, quando não bem indicado, porque é como se eu estivesse colocando lenha na fogueira. Eu estou dando mais testosterona ou derivados andrógenos, a produção dos hormônios relacionados à calvície vão aumentar. Então, não só ele vai ter uma evolução mais rápida da calvície, como muitas vezes o paciente nem tinha uma apresentação clínica, ele abre um quadro, muitas vezes abrupto, durante a modulação hormonal. Esse que é o grande problema que eu recebo no consultório também. Exatamente, é o que a gente mais vê. E o paciente precisa entender que ter músculo não é só ter testosterona, tem muito fator envolvido. Na verdade, a testosterona nem é o hormônio mais anabólico que a gente tem. O poder anabólico da insulina, por exemplo, é muito maior do que o da testosterona. Então, às vezes, o paciente procura naquela moda de ambientes que induzem ao uso indiscriminado de esteroides e acredita que o que falta a ele é só testosterona e, na verdade, não é isso. Vai muito além. Antes disso, a gente tem que ver primeiro se o paciente tem uma alimentação correta. E esse paciente procura esse imediatismo da estética em detrimento da saúde, muitas vezes ele esquece isso. Ou às vezes não é nem esquecer, é desconhecimento. Que o cabelo faz parte da estética e aí ele vem extremamente frustrado porque ele ganhou uma massa, que na verdade é uma massa fictícia, e ainda perdeu o cabelo. Verdade. E a Yane perguntou a respeito da síndrome dos ovários policísticos, se ela pode induzir queda de cabelo, tem total relação com o que a gente está comentando. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição extremamente frequente em mulheres na idade fértil e é uma situação de hiperandrogenismo. O que seria isso? Ela produz muitos hormônios masculinos, tanto que, além da queda de cabelo que pode acontecer, elas podem ter o hirsutismo, que é aumento de pelos em rosto, em outras áreas onde normalmente elas não tinham, aumento de acne, então elas apresentam muita espinha, e a irregularidade menstrual. Então, o controle, o acompanhamento com a ginecologista, manter os hormônios adequados, fazer o tratamento da síndrome do ovário policístico é extremamente importante para manter o couro cabeludo e os fios de cabelo saudáveis. Tem relação, com certeza. E lembrando também que hoje a alimentação ela é evidência A para tratamento de síndrome do ovário policístico. Então, é impossível se pensar hoje em tratar síndrome do ovário policístico sem tratar a alimentação. A síndrome do ovário policístico não pode ser colocada só como a única culpada pelo ganho de peso, pela má qualidade dos cabelos. Na grande maioria das vezes, o paciente ele tem uma péssima qualidade alimentar. Isso é verdade. E uma outra que a gente comentou... Pode falar. Sim, pode falar, desculpa. Não, a respeito dos hormônios, entra também a questão das terapias de reposição hormonal. Considerando a situação da pós-menopausa, em alguns casos ela realmente é indicada. Eu acho que tem as indicações precisas que tem que ser avaliada pelos médicos, juntamente com a vontade do paciente, claro. Mas alguns hormônios podem influenciar também negativamente na saúde dos cabelos e induzir a queda. Por isso, ter essa avaliação aí em conjunto com os colegas é tão fundamental. Isso. E lembrar também que cada vez é mais comum a gente ver mulheres usando derivados de testosterona, mesmo em baixas doses, sem indicação. As indicações de reposição de testosterona hoje na mulher, elas são muito restritas mesmo. Então a mulher, ela usa para um fim estético, sem indicação, e às vezes ela fica extremamente frustrada quando ela chega no consultório para a gente, para falar que usou sem acompanhamento médico e que o cabelo
teve uma piora e uma queda muito expressiva. Então a gente tem que lembrar que, na verdade, as indicações de reposição de testosterona e seus derivados na mulher hoje, elas se limitam a 3 ou 4 indicações, ao máximo. Então são situações muito, muito específicas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje. E é realmente um modismo agora, nesse momento. É verdade. E eu acho importante a gente falar também agora a questão das crianças, né? Que as mães estão aí o tempo todo em contato com as crianças, mais tempo em casa, e fica sempre as dúvidas de como é. Oi? Pode falar, fica à vontade. Eu só queria antes, porque senão eu vou perder. A Laísa perguntou que você falou da babosa, e ela perguntou como usar a babosa nos cabelos. É bom mesmo ou é só mito? Então, existem benefícios. Como eu disse, hoje, os produtos naturais, né, os derivados de planta, não tem dúvida de que alguns deles têm comprovação de que ajudam na saúde dos cabelos. Tanto que hoje existem máscaras e tônicos e produtos, né, que são aplicados no couro cabeludo, que são a base desses produtos, como a babosa. Então, o ideal, a situação, né, que a gente mentaliza como que seja correto, seria você comprar um produto que a babosa já vai vir na concentração correta, no modo correto de aplicar. Mas caseiro, né? Muita gente acaba fazendo em casa, mas não dá para eu propor uma colher disso misturada com aquilo, aí que eu falei. Isso aí cada um acaba envolvendo, um põe um óleo de coco com óleo de riço, com a maisena e com o mel e vira aquela lambança. Então, e agora vai colocar aveia, né? Que eu falei que é bom. Agora, até eu vou comer mais aveia. Então, é difícil eu falar em quantidade. Eu tenho que falar que a babosa funciona. Não posso negar que ela é um ativo hidratante e que vai ajudar naquela questão de devolução de água para os fios, mas proporção, isso, o ideal seria comprar um produto pronto mesmo. Ótimo. Então, sempre preferir os produtos prontos que já têm uma concentração correta às misturas caseiras mesmo, é isso? É o ideal, se possível. Perfeito. E o André, aí aos homens, como eu falei, a gente está cada vez mais preocupado mesmo, perguntando se a calvície de longa data pode ter algum benefício com o minoxidil. Claro que precisa de uma avaliação clínica, é possível, mas como você como falou que era a sua prescrição minoxidil, faça um comentário aí para ele, por favor. Então, existe um aparelhinho que a gente usa no consultório que chama tricoscopia digital. É como se fosse uma lupa de aumento, em que a gente consegue, através desse exame minucioso do couro cabeludo, identificar se existe de fato uma raiz, um bulbo capilar viável. Porque na calvície, tipicamente, ocorre um afinamento progressivo do cabelo. Então, aquele fio, além de se tornar mais fino, ele vai se tornando cada vez mais superficial. É o processo que a gente chama de miniaturização. Quando tratado, geralmente, de uma forma precoce, a chance da gente estacionar o quadro e até reverter, até certo ponto, claro, devolver o volume para o cabelo na medida do possível, é melhor. Mas casos avançados, existe sim a possibilidade de tratamento, mas a gente precisa ver se tem uma raiz viável, porque se existir, teria sim o benefício do uso do remédio. Caso não tenha mais, aí a indicação seria cirúrgica mesmo. Perfeito. E aí aproveita esse momento aí e fala pra gente só um pouquinho sobre o MMP. Ah, sim, legal. Explica para o pessoal, por favor. Com certeza. O MMP se chama a denominação para microinfusão de medicamentos na pele. Nós adaptamos isso para couro cabeludo. Então, nós utilizamos uma máquina, é como se fosse uma máquina de tatuagem, que foi, né, desenvolvida e patenteada aí por um médico brasileiro. E nessa máquina, a gente usa uma ponteira estéreo que vem 27 agulhas e nós conseguimos regular a profundidade dessas agulhas. Então, nosso objetivo para tratamento capilar seria entregar para a raiz daquele fio as medicações, os nutrientes necessários naquele caso. Então, mediante a avaliação do problema ou da causa da alopecia do paciente, a gente desenvolve, né, a gente associa um grupo de medicamentos e com as sessões que geralmente variam com intervalo de 15 em 15 dias ou uma vez ao mês, a gente faz esse microagulhamento no couro cabeludo de uma forma muito mais precisa do que se utilizássemos apenas agulhas, porque através da máquina eu regulo a profundidade de uma forma muito mais correta. Esse é o objetivo. Está indicado em várias situações, como a calvície, algumas causas de queda de cabelo, como às vezes na queda do pós-parto, situação como você mesmo comentou, pós-bariátrica, que é uma situação em que os cabelos caem bastante, assusta muito as pacientes. Então, isso seria alguma forma da gente acelerar a recuperação e minimizar
as sequelas para aquelas pacientes. Eu virei fã do MMP. Depois eu vi os resultados, eu sou daqueles que andam com a plaquinha, ó, faça. É bem legal também, eu gosto E, bastante. e a Cássia perguntou aqui se existe tratamento para prevenir a calvície. Na verdade, não. É importante, se o paciente tiver um histórico familiar, lembrando que a genética ela pode vir tanto da família da mãe quanto da família do pai. Então, se a pessoa tem uma genética positiva, eu acho que, assim como todo paciente, merece ir a um dermatologista, pelo menos, né, se for para uma consulta de rotina, para poder ter uma avaliação inicial, né, do couro cabeludo, ver se aquele paciente tem alguma tendência. Lembrando que a calvície, geralmente, ela começa no momento da puberdade. Tanto em homens quanto mulheres, que é o momento em que nós começamos a produzir os nossos hormônios masculinos. Então, dificilmente nós vamos ver uma criança fora da puberdade tendo a calvície. Então, eu acho que os pais não têm que criar nenhum alarde, né? Nenhuma preocupação extra nesses pacientes, mas eu acho sim que nas consultas de rotina com o dermatologista, a partir dessa idade aí da puberdade, vale a pena que o couro cabeludo seja examinado. Mas falar que só por uma herança genética, uma história familiar, a gente inicia o tratamento sem o paciente ter nenhuma manifestação clínica, não. O paciente precisa ter alguma apresentação, tanto nesse exame que eu comentei, quanto clinicamente, seja através de entradas aumentadas, aumento do diâmetro da testa, ou coroa que está se tornando um pouco mais visível. Só quando eles têm algum tipo de clínica ou sintoma é que a gente sugere o tratamento. Perfeito. E só para encerrar esse ganchinho aqui que eu peguei, a Cidalva, que está participando todo dia com a gente aí, perguntou se a ansiedade também é um fator que leva à queda de cabelo. Sim, com certeza. Os fatores emocionais, eles estão bastante relacionados à saúde do cabelo. A gente sempre exclui outras causas, né? Causas, né, de doenças físicas ou sistêmicas, porque é muito fácil, hoje está muito, muito popularizado essa questão de estou estressada, meu cabelo está caindo. Eu acho que a gente primeiro precisa definir qual que é o grau desse estresse, porque se fosse assim, ninguém tinha cabelo nos dias de hoje. Na correria que a gente tá todo mundo aí um pouco ansioso, dificuldade para dormir. Então, eu acho que primeiro tem que ter um pouco de bom senso e critério antes de definir e falar que a causa daquela queda de cabelo é só a questão emocional. Mas sim, gatilhos como fatores um pouco mais importantes, como perda de algum ente querido, divórcios, alguma doença importante na família, esses fatores com certeza têm uma influência negativa na saúde do cabelo. E os próprios remédios que os pacientes utilizam, os antidepressivos, os ansiolíticos, eles são uma classe muito importante de queda de cabelo, então, às vezes, o próprio tratamento em si pode estar sendo o grande responsável pelo problema. Exato. E lembrando também que os distúrbios emocionais hoje também têm grande ligação com a qualidade alimentar, também evidência há. Então a gente precisa cada vez mais prestar atenção nesse conjunto, né? Cada vez a gente nos enxergar como um todo, né, Renata? Essa é a verdade. Verdade, somos um conjunto. Como você mesmo comentou, eu achei, mais uma vez, elogiando sua iniciativa, eu acho que saúde mental e saúde física, elas estão completamente relacionadas. Então, a gente tem que preocupar com todos os fatores para poder manter, né, o nosso organismo aí funcionando na maneira mais perfeita possível. A Karine aí, agradecendo todas as dicas, esclarecer tantas dúvidas e orientações preciosas. Obrigado. Mas e aí vamos falar das crianças. E as mamães e os papais aí que estão... O cabelo das crianças, eles requerem cuidados especiais? Ou é a mesma coisa? Requer produto diferente? Sim, com certeza. A primeira diferença que é importante a gente falar é dos produtos de higiene. Então, as crianças, elas possuem um pH do couro cabeludo mais elevado, um pH alcalino. Então, os shampoos de criança, o shampoo infantil, ele é específico para essa faixa etária. Então, é até errado o contrário. É um ditado popular, aí, uma crença, digamos assim, de que seria correto os adultos utilizarem o shampoo infantil. E isso não é correto. Justamente por esses shampoos ter um pH mais elevado, eles acabam abrindo muito a cutícula do cabelo e deixando o cabelo armado e um pouco desalinhado. Isso não é favorável para o cabelo de adulto. Assim como a criança não deve usar cosméticos e produtos de higiene de adulto. Então, o primeiro ponto seria comprar os produtos adequados para essa faixa etária.
Evitar de dormir de cabelos molhados, como eu comentei, para elas não terem nenhum tipo de caspa ou algum outro tipo de quebra de fios ou dermatites. E evitar penteados muito apertados. Eu acho que é muito cômodo, às vezes, na correria, as crianças aí brincando, os pais fazem aqueles rabos de cavalo ou tranças muito apertadas, principalmente para as crianças que têm o cabelo afro, né, o cabelo de volume muito aumentado, e isso pode levar a perdas definitivas. Algumas crianças têm, principalmente na região frontal das entradas, as entradas aumentadas porque desenvolveu uma alopecia cicatricial mesmo, de tração, por conta de anos e anos de infância utilizando penteados muito apertados. Então, isso é uma coisa que tem que ter bastante cuidado e prudência, por parte principalmente dos pais, que geralmente são quem ou realizam esses penteados ou quem vão orientar a cuidadora a não fazer isso. E o uso de bonés, Renata? Então, o uso de bonés, ele não tem relação com a queda de cabelo. É uma dúvida bem frequente mesmo. O grande problema é, os bonés, quando utilizados em excesso, eles facilitam toda aquela questão que eu comentei no começo, a sudorese excessiva, acumula muito resíduo. Então, isso pode predispor o paciente a desenvolver uma dermatite seborreica, por exemplo. E a dermatite seborreica, por si só, por ser uma doença inflamatória, ela leva a uma queda de cabelo aumentada. Então, na verdade, é um ciclo de fatores, mas o fato de você usar o boné esporadicamente, com todos os cuidados de higiene do couro cabeludo, não vão levar a nenhum problema. Podem ficar tranquilos aí. Perfeito. Acho que teve uma perguntinha aqui da Daniele, que ela fala que fez uma ligadura, provavelmente uma laqueadura há 2 anos e está com grande queda de cabelo. Tem relação? Tem a ver? Ó, a ligadura em si não é um procedimento que é tão comum, né? Acaba não sendo um procedimento tão invasivo, então ele por si só não justificaria. E um outro fator que chama também a atenção é a cronologia. O ciclo do cabelo, ele gira em torno de 3 meses. O que seria isso? Geralmente, quando a gente passa por uma cirurgia, ou quando a mulher, né, tem o parto, né, com a saída do bebê, da placenta, não é assim, o meu cabelo começou a cair no dia seguinte. Essa não é a rotina. Isso leva algo em torno de 3 meses para ter reflexos no couro cabeludo. Então, se fosse no período, da mesma forma que leva algo em torno de 3 meses para começar, a gente comenta que esses eflúvios halógenos, que são essas quedas temporárias, levam mais ou menos uns 3 meses para ceder. Então, considerando aí os 6 meses após o procedimento que ela realizou, seja pelo próprio ato, né, da ligadura, seja pelos remédios que ela utilizou no pós-operatório, justificaria essa queda até uns 6 meses após a ligadura. Mas uma queda persistindo 2 anos após o procedimento, ela pode ter certeza que não está relacionada ao procedimento. Aí a gente precisa investigar e excluir outras causas. Deve ser investigada, né? Com certeza. A mesma dúvida da Leca aqui. Ela fala que ela hidrata o cabelo todo fim de semana e as pontas continuam secas. O que ela pode fazer? Existe uma situação muito comum que eu vou fazer chamar a atenção aqui no consultório, que é uma situação que eu chamo de pseudoqueda. O que seria isso? As pacientes fazem a química e elas chegam falando que o cabelo não cresce, o cabelo não sai do lugar. Elas apontam que o cabelo não sai do ombro, não sai daquele ponto. Só que muitas vezes elas retocam a raiz com muita frequência. Então isso significa que o cabelo está crescendo. O problema é aquela ponta que de tão danificada, às vezes a ponta dupla, tão fragilizada, o cabelo começa a quebrar as pontas e realmente o cabelo não vai sair do lugar. Então eu acho que ela precisa ver como é que está a saúde desse cabelo. Lembrando que dependendo da altura que as pontas do cabelo estiver, são mais aí de 2, 3 anos sofrendo com sol, com química, com a questão da poluição, o suor. Então ela precisa ver se não está precisando aparar as pontas daquele cabelo, é o primeiro ponto. E ver como que está a saúde da cabeça como um todo, do couro cabeludo, como eu comentei. Porque não é de se esperar que só as pontas sofreriam ou não chegaria a nutrição se o cabelo estivesse saudável como um todo. Então essa seria a minha sugestão para ela. Ótimo. Olha, a Grazi Hipólito aí falando que a dermato linda dela, seus pacientes Grazi é uma fofa. E a Mary fez mais uma pergunta. Se usar o secador todos os dias, faz cair o cabelo? Na verdade, não relacionamos a queda. Seria um dano térmico. Como eu comentei, o secador atinge aí algo em torno de 70 graus Celsius. Então, se usado, o ideal não seria todo dia, obviamente, mas se usar um protetor térmico legal,
manter uma distância de mais ou menos em uns 15 centímetros do couro cabeludo, não teria nenhum efeito no sentido de queda. Mas lembrando que o aquecimento danifica o fio. Então, a haste em si, ela vai se tornar um pouco mais seca e pode ficar um pouco mais quebradiça. Mas não tem interferência na questão da queda da raiz, tá? Quanto a isso aí, ela pode ficar tranquila. E aí aproveitar reforçar o que você falou, aproveitar esse período de isolamento para deixar o cabelo mais natural. É dar um descanso mesmo para o cabelo, né? Isso, com certeza. Vamos aproveitar aqui também em casa aí, para quem tiver as máscaras em casa, quem tiver esse tempo maior para ter uma alimentação legal, para ter um sono bom, para assistir coisas que façam bem, fazer atividades, exercer os hobbies, porque manter a saúde mental em dia também, vamos falar assim, que tudo isso o cabelo vai agradecer, com certeza. Olhar menos as notícias, né? Com certeza. E aí, a gente está quase encerrando. Eu queria só aproveitar, na verdade, te explorar um pouquinho. Mas como dermatologista, te pedir algumas dicas de cuidar da pele também nesse período de isolamento. Porque aqui em casa a gente estava nessa discussão esses dias. Ah, precisa ou não precisa usar o protetor nesses dias, já que a gente está ficando em casa? Então, assim, eu defendi que precisa usar. Eu estava errado? Não é possível. Não, com certeza, essa orientação foi correta. Lembrando que a radiação, né, que vai trazer riscos não só estéticos, como piora de manchas, mas também o risco de câncer de pele, ele ultrapassa vidros e tudo. Então, mesmo dentro de casa, nós recebemos a radiação solar. Hoje, nós defendemos muito a questão não só dos filtros químicos, né, que são os filtros, geralmente aqueles filtros antigos, que eram filtros incolores. Hoje a gente tem no mercado bons filtros físicos associados. Geralmente existem os produtos com base, né, que são aqueles que têm um tonalizante, porque eles possuem o dióxido de titânio e o óxido de ferro, que fazem uma barreira mecânica, ajudando também contra a luz visível. Então, em casa, estamos mais tempo no celular, mais tempos próximo aí de uma luminária, de uma televisão. Então, vamos também tratar da parte estética, evitar os melasmas, as manchas relacionadas à exposição, né, à luz visível. Então, tem que ter esse cuidado em casa, com certeza. E em relação à hidratação, manter a hidratação habitual, tanto a ingestão de água, que é bem importante, mas os hidratantes adequados para o tipo de pele daquele paciente. Se é uma pele mais seca, os hidratantes em loção já são suficientes. Se é aqueles pacientes que têm uma pele uma pele um pouco mais oleosa, as loções mais leves ou um sérum. E os pacientes com a pele um pouco mais seca, os cremes ou pomadas, né, que são produtos mais unguentos, um pouco mais hidratantes, vão ajudar nessa etapa. Perfeito. E a Daniela até falou, a doutora Lindbergh traz a doutora Renata para falar só de pele um dia. O convite já está feito, né? Só tem que aceitar. Vai ser um prazer, com certeza. E a Miri perguntando se amanhã tem mais, que ela está adorando. Tem sim. A gente vai falar daqui a pouco. A gente está programando uma semana toda de lives. E amanhã a gente tem uma live muito especial também com o Pedro Salomão, já fazendo spoiler aqui. Ele é autor de alguns livros e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018 com o livro Líderes. O Pedro é carioca, mora lá no Rio, é um dos maiores palestrantes da atualidade, e a gente conseguiu que o Pedro venha falar para a gente amanhã sobre empreendedorismo em tempos de isolamento, se é possível. Então, assim, liderança e empreendedorismo em tempos de isolamento, acho que vai ser um show. Ele é hoje um dos palestrantes mais requisitados do país e vai ceder um pouquinho do tempo dele para a gente também. Tá? Mas tem amanhã, sim. Renata, então, para finalizar, você quer deixar um recadinho aí para o pessoal? O recado que eu dou é que eu me coloco à disposição, quem quiser me chamar por direct, tirar alguma dúvida. Eu acho que a gente quis fazer um apanhado geral de algumas orientações. E o que eu queria deixar de mensagem mesmo é que as pessoas tenham um senso crítico, não só na dermatologia ou em relação aos cuidados com o cabelo, mas senso em tudo na vida, né? Então, cuidado com esse monte de informação que nós somos aí bombardeados diariamente, ainda mais agora que a gente está mais tempo, né? Diante das redes sociais, da internet. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, tentar ter um pouquinho mais de leveza aí para encarar esses dias. E eu estou à disposição, precisando, só me chamar. E obrigada pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Tive a oportunidade de acompanhar desde a primeira e vou acompanhar aí até o final. E que venham outras campanhas legais como a sua, porque eu acho que isso é bem interessante, a gente está precisando um pouco mudar o foco realmente.
Isso, obrigado, Renata. E ó, só para não perder, a Leca Lessa está perguntando onde que você atende. Então, por favor, Ah, já obrigada. passa aí por isso. Eu atendo no edifício Medical Center, que é na Avenida José Correia Machado, mesmo edifício que o Lindy atende, lá na sala 703. A gente está um pouquinho em recesso aí, mas vamos esperar a normalização dos atendimentos. Mas no meu Instagram tem todos os contatos, telefone, e-mail. Se ela precisar tirar alguma dúvida, eu posso respondê-la. É isso aí, é bem pertinho. Eu estou na 601, a Renata na 703. Dá para tomar café nos dois numa tarde só. Com Mas olha, certeza. Renata, mais uma vez te agradecer muito. Eu fiquei imensamente feliz quando você aceitou o convite como uma referência hoje em tratamentos capilares. Eu acho que a gente realmente só tem a união só tem a agregar, e quanto mais a gente traz pessoas do seu nível, mais os. Acho que a internet hoje, a gente está vivendo uma nova era da medicina, e que para a gente é até um pouco difícil hoje adaptar, pelo menos para mim, eu tive uma resistência inicial, mas hoje eu já estou vendo como uma ferramenta não que a gente vende serviço, mas que a gente passe informação de qualidade. Como você falou, é uma chuva de informação das mais diversas fontes, então a gente consegue hoje, muitas vezes, até para aqueles que não conseguem ter acesso ao nosso serviço, a gente consegue passar dicas e informações importantes. É esse o maior objetivo. Fiquei muito feliz, meu espaço está sempre aberto para você. Já pediram aí mais lives, então a gente vai ter que programar isso aí direitinho, tá? Mas foi um prazer imenso. Muito obrigado mesmo. Prazer foi todo meu. Obrigada. E aí eu vou reforçar então, gente. Amanhã, mesmo horário, às 19 horas e 3 minutos, a gente vai ter o Pedro Salomão, Pedrinho Salomão, como a gente chama. Ele é autor dos livros Empreendendo Felicidade e finalista do último prêmio Jabuti, com o livro Líderes, com mais de 1000 palestras no Brasil. Ele tem trazido reflexões importantes sobre felicidade, liderança e comportamento humano. Eu conheci o Pedro, conheci através desse livro Líderes, que eu comprei, estava nos best-sellers, e foi um livro que me impactou profundamente. Ele fala do quanto a gente precisa ser feliz com o que a gente faz, quanto a gente precisa ser feliz no trabalho, ser realizado, que isso gera receita, gera dinheiro. Então, ele aceitou falar sobre empreendedorismo e liderança em tempos de isolamento social. É possível? É um momento que a gente está tão inseguro em relação ao que vai ser, né, dos nossos trabalhos, a gente que é autônomo, os micro e pequenos empresários, está todo mundo tão ansioso e tão preocupado com o futuro, então eu acho que vai ser bem pertinente. A gente está tentando diversificar ao máximo aí. Então a gente já falou, já teve um psicólogo na segunda, um psiquiatra na terça, a Renata, dermatologista hoje, e amanhã o Pedro, que hoje é o maior palestrante, se não for um dos maiores palestrantes do Brasil hoje, falando sobre empreendedorismo e liderança. E lembrando que essa live com a Renata vai ficar disponível 24 horas, por 24 horas lá no meu perfil, no @Dr. Lindbergh. Eu tenho esquecido de falar isso e o pessoal vem me perguntando no direct. Então a live a gente não consegue salvar, pelo menos eu não sei se tem algum jeito, eu começando aí eu não sei fazer, mas fica disponível 24 horas, pode compartilhar, enviar para alguém, está aberto lá para todo mundo. Tá joia? Renata, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer imenso. Prazer foi todo meu. Obrigada. Gente, obrigado. Até a próxima. Até amanhã, então, na mesma hora. Tá? 19 horas e 3 minutos. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau, Renata. Tchau.